Olá, olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu hoje queria falar aqui com vocês, meio um podcast, né? Ah, sobre a teoria dos setênios e vou fazer o possível para que fique mais claro e mais objetivo possível, né? De uma forma bem didática. Do 0 aos 7 anos, então, cada etapa da nossa vida tem um objetivo principal. E do 0 ao 7 é nutrição, né? Proteção ali. E aí você vai aprender como a vida é alegre, né? Então, para uma criança pequena, era isso que a nossa psique deveria absorver, né? O quanto a vida é alegre. E as pessoas ao nosso redor, quanto mais alegres elas forem, né? Mais a gente vai conseguir absorver isso, porque não é através do que elas falam, e sim através do que elas são, né? Então, em geral, muitos de nós não aprendeu isso, né? E a gente tem que ressignificar tudo isso, né? Então, talvez trazendo essa informação, esse conhecimento sobre a teoria dos setênios para a nossa vida, ela vá contribuir não só conosco, né, mas com os nossos filhos também, né, com as crianças ao nosso redor também, mas com a gente também, que dentro de nós, dentro do nosso subconsciente, que mora a nossa criança interior, né. Então essa criança, ela tá ali, ela existe, vai ficar conosco para a vida toda, né. E olhar para ela e também fazer as coisas que trazem alegria para ela, mesmo que ela não foi ensinado, né, muito sobre alegria. Então, no subconsciente, a esponjinha, né, que da criança é 0 ao 7, é essa ligação, inclusive energética, com os cordões, né, invisíveis, com a mãe, né, que é esse cordão prata, né, e dourado, que ficam ligados com o pai e a mãe. E do 0 aos 3 anos, muito com a mãe, é como se fosse um mamífero que ainda tá ali sendo amamentado. Mesmo que você não amamentou, né, por exemplo, deu uma mamadeira para criança, isso é nutrição também. Porque a nutrição, ela não é só física, né? Ela é emocional. Ela é o quanto de afeto a gente conseguiu entregar, né? Que a gente consegue entregar. E o quanto de afeto a gente recebeu vai refletir lá na frente o quanto de afeto a gente consegue também dar e também receber. Porque fica uma memória no nosso subconsciente, né? E do que é amor e do que é afeto e como tudo isso funciona. E isso a gente vai aprender do 0 aos 7 anos com a figura materna, né? Que é a nutrição, que simboliza a própria terra, né? A Gaia que nos recebeu, que nos nutre, que dá os alimentos e tudo mais. Essa a primeira mãe, a grande mãe, né? E é ali que a gente aprende o quanto a vida é alegre. Então, e a gente leva isso pra vida adulta. Claro que a gente pode ressignificar tudo, né? Então, olhar pra isso, olhar pra essa criança que mora aí dentro no meio do teu peito, né? No seu subconsciente, na parte do teu cérebro que comanda 95% das tuas ações, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, do que tu se permite receber, do que tu acredita que merece e tudo mais. A tua forma de dar e receber amor, de dar e receber afeto, de dar e receber a nutrição também da vida, né? E é muito ligado, então, com a figura materna, né? Pode não ser a mãe, pode ser outra pessoa que vai fazer. Eu queria fazer um parêntese sobre isso, que a maternidade, ela vem sendo nos últimos anos muito delegada, né? Por ter esse contexto de que traz à tona todas as nossas sombras. Inclusive, citar o livro aqui de Laura Gutman, né, que tem muito disso da maternidade, encontro com a própria sombra, que me trouxe muita clareza no momento de puerpério e tudo mais. Eu já tinha lido ele antes, um ano antes de engravidar. Mas todos os livros que a gente vai ler, a gente tem que ter um crivo, né, do que nos serve, o que não nos serve, mas sim, a gente se depara com muita coisa que aconteceu conosco de forma inconsciente e sim, vem muita coisa do submerso, né? Dessa ponta desse iceberg, de por que a gente age de uma forma
E a gente pode, sim, usar a maternidade como uma ferramenta de autoconhecimento muito, muito, muito intensa e poderosa. E eu acho que é por esse fato de ser tão intensa e poderosa que muitas de nós mulheres fogem, né? Acaba fugindo disso. Acaba se distanciando disso. Porque é intenso, porque não é facinho, porque, né, é desafiador. Desafia a dor, né? Então é olhar para a dor, é trazer a dor ao encontro do consciente para que a gente venha ressignificar. E chorar as dores também, né, do passado, sim, e deixar para trás e ressignificar isso. Porque, por exemplo, uma criança que chora muito, né, os adultos ao redor não querem que essa criança chore, os adultos ao redor, eles não permitem que essa criança chore livremente, acolher. Às vezes essa criança que chora muito está refletindo o seu campo, que você gostaria de estar colocando para fora em forma de lágrimas e não pode, acredita que não pode, né? Enfim, e aí o que acaba acontecendo? A gente nega essa ferramenta maravilhosa que seria viver essa maternidade, viver mais próximo da nossa cria e delegando, né? Delegando para uma babá, delegando para uma escolinha, delegando, né? Colocando um monte de outras pessoas para cuidar dela. E tá tudo bem também, né? Cada um sabe do seu processo. Mas eu quero dizer que, por fim, vai existir, a vida vai colocar outras formas, outras pessoas, às vezes desconhecidas lá no seu trabalho, outras pessoas da família, vizinhos, enfim, pessoas que vão conviver contigo, que vão ser um espelho. Então, esse espelho que aparece, que a vida coloca para nós, poderia ser o nosso filho que a gente ama incondicionalmente. É isso que faz tudo ser diferente. Eu acho que é por isso que faz ser tão intenso, né, e tão desafiador. Porque é uma pessoa que tu ama incondicionalmente, que tu abdica de ti e tudo mais. E achar o equilíbrio nisso que é o desafio ali. Mas se você decidir não fazer isso em relação ao seu filho pequeno, vai aparecer, vai surgir outras oportunidades para a sua consciência se expandir, para você se autoconhecer, para você olhar para tudo isso, que vão ser espelhos seus, né? Outros personagens na vida afora. Enfim, você pode usar essa oportunidade de usar esse tempo que passa tão rápido, né? Ou não, e tá tudo bem. Isso é uma escolha pessoal de cada um, e se não for ali, vai ser de outra forma, né? As lições de vida, elas vão aparecer através de outros personagens que não são os filhos pequenos. Continuando então, o outro setênio seria dos 7 aos 14, tá? Esse setênio, ele fala muito sobre segurança e o quanto a vida é bela, né? O quanto a vida é bela. Então, dos 7 aos 14, a criança já começa a se importar com como ela está aparentando, ela quer estar arrumada, ela quer estar bem, ela quer ir a lugares legais, ela já começa a ter afinidade com pessoas, com colegas, com socializar. A pessoa começa a interagir com personagens de filme, né? Então, essa parte que a gente acha assim que às vezes a criança não se importa, a criança pequena realmente não se importa muito mesmo, mas quando chega aos 7 em diante, né, que é a entrada da adolescência, a menina geralmente entra ali na fase de se transformar em mulher, o menino geralmente ele ali começa a adentrar em um mundo é uma transição de criança para não ser criança, né, 7 aos 14. Está ligada no campo quântico do pai, mais do que no da mãe, né? Então ele começa a se desvincular do campo da mãe bastante, né? Esse cordão começa a perder força e começa a se vincular muito no cordão do pai. E o pai, ele é a segurança, ele é o que dá a bênção pro mundo, né? O pai leva pro mundo. Então, conforme a visão desse pai sobre o mundo vai perpetrar isso dentro do subconsciente de novo da pessoa. Então, o que você viveu, né, ali do 7 aos 14, vai falar de como tu te vê,
como tu vê o mundo, se tu vê que o mundo é um lugar mau, é competitivo, é horrível, as pessoas passam os outros pra trás, as pessoas mentem, ou se tu acha que é um lugar legal, de cooperação, que é divertido, que a vida é divertida, que o mundo é um lugar bonito, que é cheio de oportunidades, enfim, tudo isso fica ali como plano de fundo das tuas ideias, tá? Das tuas crenças raízes. E o quanto a vida é bela, né? Então, conforme foi ali também te passado nesse período de que a vida é belo, o belo da vida, né? Porque o divino, ele habita na beleza, na verdade, na bondade, né? Então, a beleza está, sim, presente. Tudo na natureza ali é bonito, né? Que se a gente for olhar, tipo, uma flor, um animalzinho, tudo tem a sua beleza, né? Individual. Então, a vida é bela, né? O quanto a vida é bela. Dos 7 aos 14. Então, ali você tá saindo dessa sociedade que é somente o núcleo familiar e indo para o mundo, né? Indo para uma escola, indo para socializar, já começa a fazer alguma aula de alguma coisa diferente, começa a brincar com as crianças nos lugares, né? Começa a criar um grupinho de convívio, né? Socializar. Então, ele já tá muito formado o maduro ali da parte das emoções, que não tem controle nenhum até os 5, 6, 7 anos de idade, né? A criança pequena não tem essa noção, ela não consegue, ela tá construindo todo esse senso de maturidade emocional e tudo mais. Então ali já tem um pouquinho mais, né? De uma criança um pouquinho mais centradinha para conseguir conviver um pouco mais. Então, o quanto é importante esse pulso, essa bênção, né? Eu até escrevi aqui, bênção do pai, né? A bênção do pai para o mundo, de usar aquelas palavras de liberação, né? Eu te libero, eu te abençoo, vai, eu confio em você, e não ficar botando um terrorismo, né? Um terror na vida, na cabeça dessa pessoa, dessa criança, de que a vida é horrível, de que é perigoso, de que alguém vai sempre te fazer mal, de que tem que cuidar, né? Tu vai ser assaltado, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, né? As pessoas vão te passar para trás. Isso tudo fica, né? Conforme esse masculino fala ali, um pai, um padrasto, um avô, né? Enfim, é a figura paterna. E essa criança vai estar ligada mais no paterno nessa fase da vida. Depois da 14 aos 21, o terceiro setênio, então vai como a vida é confiável, né? Toda aquela bagagem de nutrição de vida, que a vida é bonita, vai para quanto a vida é confiável, tu começa a ter os teus primeiros relacionamentos amorosos ali, a se apaixonar e tudo mais, né? E começa a ir pro mercado de trabalho, ou sai para estudar, né? Se forma no colégio, no colegial e de repente vai estudar em outro lugar, começar a fazer passeio sem os pais, né? Toda essa vida, né? Que você precisa ter essa base de que a vida é confiável, né? Confiar na vida. E dentro do que foi perpetrado dentro de você sobre que a vida é bela, vai ser outro degrau que a vida é confiável, né? Então, dos 14 aos 21, você vai, mas ainda está ligado muito fraco nos cordões com os pais, nesses cordão energético, você ainda depende, a maioria ainda depende dos pais financeiramente, emocionalmente, né? Vai tomar uma decisão, precisa conversar com os pais sobre isso, ainda está na zona da dependência, tá? Dos pais, dependência. Dos 21 aos 28, então, passa a maioria a não ser mais dependente dos pais, ou financeiramente, e vai se desvinculando do não ser dependente financeiramente, não ser dependente emocionalmente e não ser dependente mais espiritualmente. Então, esses cordões, eles praticamente até os 28 anos, eles se desenlaçam, tá, dos pais, e essa pessoa liga os seus cordões a novos mentores, né, e anjos da guarda e tudo mais, nova equipe de trabalho espiritual que vão acompanhá-la aí até o próximo salto de evolução dela. Então, ela não tá mais dependendo da autoafirmação, ela tem mais uma autoafirmação do que uma afirmação dos pais, né? Ela já começa a ter suas experiências, ela já começa a ver o que cabe, o que não cabe. Nos primeiros anos ali, dos 21 aos 25, né? Começa essa desvinculação da dependência dos pais. Emocional, financeira, né? Da aprovação deles, começa a tomar suas próprias decisões e arcar com as consequências disso.
E após ali, quando chega nos 28, que é o que eu queria falar hoje também, é aquela crise dos 30 que as pessoas falam, né? Por quê, gente? Porque acaba os primeiros 4 setênios da vida. Então, a pessoa está totalmente livre para, né? Que quando chega nos 28, tá? Ter a sua autoafirmação, as suas características, as suas crenças, as experiências, o que ela quer levar, passado um filtro, um crivo ali. Ela começa a se avaliar e ver o que serve para ela, o que não serve, o que ela decide carregar de todas aquelas crenças que foram colocadas na vida dela ali pela mãe, pelo pai, pelos seus criadores, as experiências que ela viveu, o que ela vai levar disso, o que ela não vai levar. Então passa por um crivo muito profundo nessa idade. E o que acontece geralmente junto com nessa idade é a maternidade e a paternidade. É um relacionamento. Então, por isso que fica tudo muito turbulento e tumultuado às vezes. Porque a pessoa ela já está, às vezes, em um relacionamento, já está casada, ela já tem filhos, né? Então já tem, é tudo junto. O ideal, claro que não é ideal, né? Mas que a gente conseguisse criar esse eu da gente, né? Ver o que serve e o que não serve, fazer todo esse processo antes, né? E esses números, tipo 21 anos aos 28 anos, é mais ou menos, tá, gente? Tem gente que começa essa autoavaliação, essa mudança, essa turbulência, esse fervor dentro de si antes, né? Antes. Às vezes 26, 27 anos, a pessoa já tá depende da alma dela, né? Depende das experiências de vida, das lições de vida que ela veio viver. Mas ali sim a pessoa começa por volta dos 28, então, a ir para essa outra fase, tá? E aí que acontece geralmente aquela crise, né? Porque a pessoa não quer mais viver as verdades dos outros, ela começa a olhar, ver o que serve, o que é para ela. Isso não tem sentido para mim. Isso tem sentido pra mim, então às vezes o que ela viveu até ali não faz muito sentido mais, né? Dos 28, então ali entre uns 30 anos mais ou menos, até uns 35, 34, 35, 36 anos, é uma transação entre um equilíbrio, tá? Começa a entrar, saiu daquilo tudo, passou um crivo, fez um filtro, e aí entra num momento de transação, um momento de transição e entra um filtro grande para adentrar num momento de equilíbrio. A palavra do 28 ao 35 é equilíbrio, tá? Equilíbrio na vida. Então, equilíbrio entre o quê? Entre mente, entre corpo, começar a cuidar do corpo, olhar para a saúde desse corpo, né? E o ser, a pessoa que vive aí, né? O ser espiritual. E equilibrar as forças físicas e psíquicas. Então, fala de equilíbrio entre forças físicas e psíquicas. E para isso a gente vai precisar olhar para essa criança interior, para essa que mora dentro do nosso subconsciente, né? O nosso subconsciente não é só a nossa criança interior, ele é tudo que a gente viveu antes ali e todas as crenças que carregamos também dos nossos ancestrais, que às vezes são muito fortes, às vezes são contratos, né, de autoridades familiares ali, não queria entrar nesse assunto, mas são coisas familiares que foram muito fortes na família, então todo mundo que é daquela família é daquele jeito, todo mundo que é daquela família tem aquele tipo de atitude, né? Então isso às vezes é muito forte em algumas linhagens de família. E isso tudo tem que ser olhado e solto ali, se você não quer mais levar isso adiante, né? Algumas coisas é óbvio que são benéficas e algumas coisas não fazem sentido para nossa alma. Esse é o momento, então, de aprender a dar os comandos para a mente, a avaliar crenças, valores, de tudo, gente, tudo, casa, trabalho, relacionamento. E eu vou falar mais adiante dos outros setênios para não ficar muito longo o vídeo, mas de repente, para tu conseguir ter uma clareza sobre isso, né, de qual fase tu está vivendo, ou ter a clareza de que tu tem os teus filhos em alguma dessas fases, né? E dentro disso aqui foi estudos, né, da psique humana. E o que a gente mais requer em qual fase. Então, às vezes tu tá tratando o teu filho de 20 anos como uma criança de 7, né?
E, na verdade, o que ele tá precisando aprender ali é uma autoafirmação, é uma independência, é um vai pro mundo, né? Não adianta tratar um adolescente. O que já ouvi falar sobre adolescente? Não adianta tu tentar segurar o adolescente. Quanto mais tu segurar, quanto mais tu dizer botar medo nele, botar terror, né? Tacar o terror no adolescente ali, mais ele vai querer ir lá fazer, experienciar, e pior de tudo, é que ele vai ficar com aqueles medos todos, com aquelas inseguranças todas a respeito da vida ser bela, da vida ser confiável dentro dele. E ele vai levar isso lá pra frente. Então, observar isso de acordo com a fase, de repente, que os teus filhos estão vivendo também, né? Em relação a ti, em relação aos teus filhos, se você tem filhos. Então, não adianta a gente fugir, a gente pode delegar ali a parte da criança pequena, mas depois não vai ter muito como delegar, vai voltar pro nosso colo, tá? Queria falar isso em relação à maternidade, porque é bem desafiador e a gente precisa se comprometer e entender os setênios, entender as fases e que elas passam rápidos e que depois a gente vai ter de novo o tempo maior para nós, principalmente as mulheres, porque essa coisa de que a vida acaba aos 40, ou eu tenho que fazer agora que eu sou jovem, todas essas crenças, né, porque depois eu não vou conseguir, vou estar fora do mercado de trabalho, todas essas crenças, elas são para nos roubar do quê? Do presente, o momento presente. Então, eu queria falar sobre isso, e, né, como um aspecto especial aqui, porque realmente é uma fase que a criança precisa ser orientada, precisa ter a presença dos pais, e principalmente a presença materna, né? É um momento de nutrição e essa criança ela vai buscar afeto em algum lugar lá na frente. Ela vai buscar afeto na comida, ela vai buscar afeto para ter a necessidade de participar, de fazer parte, pertencer a grupos, né? Que nem sempre vão ser muito favoráveis. Então, lá na adolescência, ela não vai querer mais ser a criança do 0 ao 7, entendeu? Não adianta você querer daí suprir lá na adolescência, porque daí não vai adiantar, entende? Lá na adolescência ela precisa de espaço. Agora, quando ela é criança pequena, até os 7 anos, ela precisa de presença, de afeto, de estar ali, de chamar muitas vezes por dia, de carinho, de colo, né? De atenção, de tudo isso. Então, não vai dar para suprir lá na frente. Lá na frente vai ser outra fase, que ela vai precisar de outras coisas, principalmente de espaço, de apoio, de incentivo para ir, né? E nesse momento agora ela quer ficar, nesse momento ela quer a nossa presença quando eles são pequenininhos. E como eu disse, a gente pode tomar decisão sim de delegar isso, tá tudo certo. Mas é uma oportunidade muito boa de a gente olhar pra gente mesmo nesse tempo. É uma ferramenta muito interessante de autoconhecimento e de olhar para as próprias questões, tá? E eu vou falar dos outros setênios no próximo vídeo, então, que eles são um pouco mais curtos para se falar. Tá bom? Um abraço e vamos encerrar o vídeo por aqui. Até mais. Não esquece aí de curtir o vídeo, de deixar teu comentário, tua observação e compartilhar e se inscrever no canal para dar um apoio desse trabalho aqui que, como eu disse, está sendo também desafiador de colocar no mundo, tá? Então, com todo carinho, com todo o meu coração, tô compartilhando aqui com vocês e um grande, grande abraço. Obrigada.